Vamos começar então, acho que deu 7h35, já temos acho 5 minutos aí para as pessoas se juntarem. Queria dar bem-vindas e boas noites a todos, mais uma vez para uma palestra da Comunidade de Cristãos de Campinas. Temos o prazer de ter o sacerdote Renato aqui com a gente, que hoje nos vai falar de como os primórdios do cristianismo podem nos ajudar nos tempos modernos a construir comunidades cristãs. Eu acho que com isso a gente, sem demora, Renato, eu diria, a gente já passa diretamente a palavra. Lembrando a todos, né, que a palestra será gravada, que a gente normalmente disponibiliza depois da palestra, então para ter ciente que está sendo gravado e que em breve vou colocar os dados aí no chat para quem quiser e puder contribuir. A sugestão de contribuição para as nossas palestras normalmente é de R$20, mas fica à vontade, cada um contribui se puder com quanto pode. Então, só vou colocar os dados aí. Eu espero que todos aproveitem essa palestra e passo aí a palavra para o sacerdote Renato. Obrigado, Uwe. Boa noite a todos. Estamos aqui, então, mais um sábado à noite, né, para conversar sobre algum tema relacionado, né, à vida religiosa, né, um tema específico, e dessa vez foi até uma sugestão da última vez que estivemos aqui, eu perguntei se havia algum tema e creio que foi Elizabeth, né, que sugeriu o Atos dos Apóstolos, e eu falei, por que não? É um dos livros, talvez, assim, que a gente trabalha menos, né, comparado, por exemplo, com os evangelhos ou mesmo as cartas, as epístolas de Paulo. E o Atos dos Apóstolos ele tem um caráter bem narrativo de contar fatos históricos, né? Mas tem umas situações bem bonitas, bem especiais, e algumas imagens e algumas situações que eu gostaria hoje à noite, então, de pincelar, digamos assim, do texto, para, e na medida do possível, fazer alguma reflexão, né? Que possa trazer esses acontecimentos do passado para nós hoje, né? Até pensando especificamente na comunidade nossa aqui de Campinas, por ser uma comunidade jovem, nascente, a gente está formando essa comunidade e, num certo sentido, a gente sempre está formando, né? Mesmo uma comunidade mais antiga, estabelecida, com uma igreja ou com uma estrutura física e organizacional pronta, não termina nunca essa construção, porque não é uma construção só exterior, né? Mas, na verdade, numa comunidade assim jovem e nascente, né, é mais forte esse elemento. E mesmo agora, depois desse período, né, que a pandemia nos trouxe a todos, né, em especial para alguns grupos, né, como os artistas e a vida religiosa, ficaram muito relegados, assim, quase que ao último plano para poderem, né, colocar suas atividades públicas, né, em andamento, né, outras atividades econômicas deslancharam primeiro. Então, com as igrejas também foi um processo bem lento, né? Então, de alguma maneira, eu pensei, o tema até cabe nesse momento, né? Porque essa construção, como vimos, ela é diária, ela é constante, e depois de um período assim de tantas privações, que a grande maioria das igrejas ficou limitada, né? Ou até impossibilitada de realizar suas atividades, eu pensei, eu acho que algumas ideias ou reflexões que vamos tentar tirar aqui do texto do Atos dos Apóstolos possam ser úteis, né? Espero assim, ou estimulantes, digamos assim, para todos nós. Bom, eu vou citando algumas passagens do Atos dos Apóstolos, se quiserem anotar para depois olhar em casa, né? Ou olhar em casa, se já estão, né? Para olhar em outro momento em casa com mais detalhe, né? Não é necessário agora buscar o texto, até porque eu vou citar isso eu mesmo, né? Ou apenas recontar alguma parte. Então, assim, vamos passar por alguns momentos, né? Queria dar uma introdução breve sobre o Atos dos Apóstolos, que é o livro que vem logo imediatamente após os evangelhos, antes das cartas de Paulo. Esse é o local dele no Novo Testamento. Os 4 primeiros evangelhos, na ordem Mateus, Marcos, Lucas, João, o Atos dos Apóstolos e depois as diferentes cartas de Paulo, as outras cartas que não são de Paulo, de outros, de Pedro, de João e algumas mais.
e depois o livro do Apocalipse, então, no final, né? E essa é a estrutura. E o Atos dos Apóstolos, então, ele tem uma estrutura, digamos assim, que a gente quase que, a grosso modo, poderia dizer metade dele, né? Metade do Atos dos Apóstolos, que são 28 capítulos, mais ou menos a metade, até o capítulo 12, 13, a gente tem um foco bastante especial no apóstolo Pedro, né? De alguma maneira, o cabeça do grupo dos apóstolos, em certo sentido, né? Mas a partir daí, já que a transição já começa antes, mas a partir daí, capítulo 13 para frente, nós vemos uma predominância, então, da atuação de outro apóstolo, que, na verdade, nem fazia parte do círculo dos 12, mas que, eu vou comentar isso em algum momento aqui da nossa conversa hoje, ele é introduzido, né, como apóstolo nessa primeira comunidade cristã, esses primórdios do cristianismo, que é Paulo. E o destaque, então, a partir daí para frente, começa a ser, então, as viagens, né, do Paulo pela Ásia Menor, no Mediterrâneo, até Roma, onde, então, ele vai difundindo, assim, o cristianismo, né? E tem uma parte aí no meio, né, que os capítulos se sobrepõem, onde se tem uma transição, ainda se fala do Pedro, e depois já começa a se falar do Paulo, até que depois, de alguma maneira, se cita bem menos, né, a atuação do Pedro, e continua predominantemente as viagens do Paulo. Uma primeira estrutura, para a gente, então, se orientar um pouco, né? Porque, de alguma forma, o que vem depois, as cartas do Paulo, na verdade, é um desdobramento dessas cartas que ele escreve para essas comunidades que ele fundou, onde ele começou a disseminar o cristianismo. Então, é interessante ler antes onde ele esteve, que situações ele encontrou, como foram fundadas essas comunidades. Isso a gente pode ler com detalhe. Eu não vou entrar nessa parte, seria um assunto bem extenso. Mas vamos começar justamente no início. 2 acontecimentos muito importantes, né, que a gente festeja até os dias de hoje no cristianismo, que são a Ascensão e a festa de Pentecostes, eles não estão nos evangelhos, justamente, eles estão no Atos dos Apóstolos, logo no primeiro e no segundo capítulo. E isso acho que tratamos em outras palestras aqui também, isso também é um tema mais conhecido, né? Mas um detalhe que acontece entre esses 2 eventos, entre a Ascensão, que é o último encontro dos discípulos, né, com Jesus, e Pentecostes, acontece algo que às vezes a gente passa de lado. E resumidamente, vocês vão encontrar lá isso, então, na transição, né, entre o primeiro e o segundo capítulo, se fala, né, esse círculo de discípulos, né, que acompanhou Jesus, então, até a sua ascensão, eram 11 discípulos agora, porque Judas já não pertencia mais ao círculo, havia se tirado a própria vida, né, no sábado antes da ressurreição. Então, o círculo passa a ser de 11 e não de 12, como era antes. Então, Pedro chama os outros 11 e fala, não podemos prosseguir com esse círculo assim incompleto. Precisamos, né, como o próprio Jesus, né, havia estabelecido 12, tem algo aí que não funciona, vamos dizer assim. Então, ele fala o que podemos fazer. Então, eles lá deliberam, e eles tomam uma atitude. Primeiro, consultam a comunidade, ou seja, não era só os 11 que estavam ali. A gente sabe que havia muito mais pessoas, né, que mesmo depois da ressurreição, continuaram, de alguma forma, a cultivar isso, tiveram uma vivência, não só os apóstolos, mas outros também tiveram uma vivência desse Cristo ressuscitado por aqueles 40 dias. Então, eles consultam essas pessoas, perguntando o que eles acham. E essas pessoas deliberam e decidem escolher dois nomes, apresentam 2 nomes. E esses 2 nomes, então, são apresentados aí a Pedro, né? E esses 2 nomes, um se chama José Barsabás, muitas vezes chamado assim, e o outro Matias. Esse José, o Barsabás, era um pouco mais velho e o Matias um pouco mais jovem. A comunidade de pessoas, né, em volta desse círculo, um círculo maior, considera que esses 2 seriam pessoas, né, que estão ali desde o início, talvez, da atuação de Jesus, estão muito presentes, ainda que não fossem discípulos no sentido estrito da palavra. Apresentam os 2 para o Pedro e os outros apóstolos, né?
Então, eles falam, bom, mas agora como vamos decidir, né? E aí eles fazem o seguinte, decidem tirar a sorte. Em lugar de decidir, apontando um ou outro, ou votando, ou o que seja, eles decidem tirar a sorte. Eu acho que, assim, por um lado, pode nos parecer hoje, modernamente, até uma eleição democrática pareceria até mais nos nossos modelos, né, atuais, mas aqui eu acho que é interessante a gente levar em conta o raciocínio aí de épocas antigas, né, que esse tirar a sorte, ou pelo menos como Pedro propõe, né, já era uma prática no judaísmo, como dizendo, vamos abrir um espaço onde não é a decisão humana que interfere, mas a sorte, diríamos nós, né? Ou, poderíamos dizer também, a intervenção divina. Então, eles pegam esses dois nomes, pegam duas pedrinhas, colocam dentro de um saco, cada uma era de uma cor, uma era clara, uma era escura, e decidem qual representa qual. Então, sem saber, alguém retiraria aquela pedra que correspondesse ao escolhido. E se fala, a sorte caiu com Matias. Então, vocês até vão encontrar depois em algumas ilustrações ou igrejas que apresentam os 12 apóstolos agora, né, após de Pentecostes. Esses estão os 11 conhecidos, mais Matias, no lugar de Judas. Mas por que eu trouxe esse elemento? Porque eu acho que aqui também a gente já tem uma primeira informação do Ato dos Apóstolos, né, útil para uma comunidade moderna, né? O quanto uma comunidade cristã, também nos dias de hoje, podemos levantar essa pergunta. Eu diria que uma grande parte, assim como os discípulos fizeram, uma grande parte são deliberações, decisões, frutos do resultado da relação humana, da inteligência humana, do esforço humano, do acordo humano, né? Porque eles pediram às pessoas, não sabemos que tamanho tinha esse círculo, sei lá, 100 pessoas, não sabemos, eram vários judeus daquela época que se consideravam também seguidores, né, de Jesus. Então, o círculo era um círculo talvez bastante numeroso. E agora eles perguntam para eles, então existe esse trabalho humano, mas como que deixando uma brecha, ainda que pequena que seja, para uma decisão que é onde a intenção humana ou a vontade humana de um ou de um grupo não prevalece. Daí a questão da sorte, tirar a sorte. De novo, volto a insistir, para nós hoje, o tirar a sorte, em geral, soa, não, mas é o acaso, né? Talvez não sejam esses mecanismos que tenhamos que usar, por exemplo, na construção de uma comunidade humana, numa comunidade de trabalho, numa comunidade religiosa, né? Não tem que ser deixado, então, ao sabor da sorte, talvez nesse sentido, porque eu acho que a nossa confiabilidade hoje nas pedrinhas, ou no dado, ou na sorte, talvez não seja a mesma que os homens, seres humanos em tempos antigos tinham. Eles tinham, acho que tinham certeza que dizer, quem vai escolher a pedra, na verdade, não somos nós, é Deus, né? Através de nós. Mas essa possibilidade moderna de pensar, né? É aquilo que às vezes no nosso contexto assim antroposófico ou mesmo em outros contextos assim ligados, né, à comunidade cristã, ou através da antroposofia a gente fala, não vamos decidir já, vamos dormir à noite com essas 2, 3 ideias, possibilidades, vamos deixar passar um tempo, vamos deixar isso reverberar na nossa alma. E quem sabe amanhã, semana que vem, quando a gente se reúna de novo, talvez tenhamos novos pontos de vista, tá? Eu só estou tentando trazer que eu acho que esse elemento, às vezes, é importante, né? Quando a gente forma um grupo, ainda mais um grupo religioso, temos que decidir, temos pontos de vista práticos, mas pode chegar um momento que a gente fala, mas espera aí, será que a decisão última, né, para não ser assim, ou autoritária, né, de uma pessoa, de um grupo minoritário, ou que também não seja só democrática no sentido de votação, mas pode dizer, vamos deixar o assunto em aberto, vamos ver se o Espírito, né, nos ilumina à noite ou em algum outro momento, né, sair, tomar distância daquele assunto, e quem sabe, às vezes, num próximo momento, se não é uma coisa tão urgente, num próximo encontro, né, aquele mesmo grupo de pessoas volta a conversar e alguma ideia que antes não era clara amadureceu e possa ser uma ideia tomada. Talvez uma tentativa moderna que a gente pode ler aqui nas entrelinhas dos Atos dos Apóstolos, como pensar isso, né, que eles fizeram desde o início, né? Esse Matias, então, foi escolhido pela comunidade, mas não apenas, né? Havia um outro parceiro que poderia ser tanto quanto ele, aos olhos daquelas pessoas, mas que no final o Espírito, digamos assim, né, porque eles rezam,
E aí tiram a sorte, Batista. Então, essa é a primeira imagem que eu queria trazer para vocês. E agora eu vou ler um trecho, né, bem assim, porque existem pouquíssimos momentos onde se fala como essa comunidade, então, dos primeiros cristãos estava constituída, porque, em geral, se cita, né, atividades, feitos, né, atos dos discípulos especificamente, Paulo, também de João, Felipe e alguns outros, e Pedro, né, em especial, esses dois, Paulo e Pedro. Então, mas como essa comunidade vivia, como era estruturada, sabemos muito pouco, pelo menos pelo texto aqui. E aqui, em alguns lugares, esse que eu vou citar, um deles agora, é o finalzinho do capítulo 2, se descreve isso. E na minha tradução, a gente sempre pode trabalhar essas traduções, se diz assim, eles, né, esses primeiros cristãos, que aliás nem se chamavam ainda de cristãos nesse momento, eles eram perseverantes em ouvir os ensinamentos dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos um certo temor. Pelos apóstolos se realizavam numerosos prodígios e sinais. Todos os que abraçavam aquela fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava a seu número mais pessoas que queriam ser salvas. É uma tradução bem literal, bem tradicional, a gente pode rever algumas coisas, mas eu gostaria talvez só de fazer assim, um comentário, né, quando a gente para pensar, né, que situação social única, vamos dizer assim, que se criou aí, né? Tanto que hoje a gente fala, né, assim, o princípio do comunismo, se me permitirem aqui a brincadeira, já começa aqui, na verdade, né? Isso não, o comunismo não é uma tendência nem de direita nem de esquerda, é uma tendência cristã da origem. Eles repartiam tudo, não havia propriedade privada, tudo era de todos, e repartindo na medida das necessidades de cada um. Mesmo essa estrutura tão ideal, como é descrita aqui, a gente sabe que também no próprio cristianismo não perseverou muito tempo depois, até pelo crescimento, pelo número. Isso aqui a gente está falando de um único núcleo que havia em Jerusalém, é onde surgiu a primeira comunidade. No momento em que isso, então, se reparte por outras cidades e outros países, até mais distantes, fica mais difícil também esse princípio ser unificador para todos. Mas sempre foi um ideal, né? Que aqueles que vivessem naquela maneira de comunidade tivessem esse princípio. E a gente sabe que isso aí é uma grande ideia, né? Um exemplo de altruísmo e fraternidade numa dimensão realmente incrível, que até hoje, né, ainda serve para nós como cristãos como uma meta, como um desafio, mas ainda não alcançável. E a própria sociedade em que vivemos, às vezes até nos impede, né, ou nos dificulta, nos impossibilita realizar dessa maneira esse ideal. Em outros âmbitos, às vezes conseguimos, né? Quantas vezes nos ajudamos, emprestamos coisas, cedemos uns aos outros, né? E numa comunidade que se conhece, as pessoas vão convivendo e vão se conhecendo, também cresce essa generosidade e fraternidade. Mas isso também, como eu falei, não chega nunca no extremo como está aqui. Outro elemento que aqui, de alguma maneira, aparece, né? E a gente falou isso também em relação à vida econômica, financeira, né? A vida... o elemento da fraternidade, mas, por outro lado, a gente pode falar também da unidade, né? Eles estavam sempre unidos em torno de uma ideia, de um ideal, oravam unidos, né? E o terceiro elemento que eu destaco aqui é a alegria, aquilo que enche o coração. Então, não era um dever, não era um suplício, não era uma imposição participar disso, né? Esse é um tema hoje, modernamente, a gente sempre volta a isso. E quantas pessoas chegam para mim, já chegaram, ou para muitos de vocês, talvez também, né? Dizendo, não quero ter nada a ver com religião, pela imposição, pelas regras, pelos dogmas, pela pressão, né? E aqui é o contrário, eles eram felizes, faziam isso na maior felicidade, né? Eu acho sempre importante esse aspecto, né? Não a felicidade fingida ou dissimulada, mas essa felicidade, esse bem-estar, essa alegria do coração de estar juntos.
âmbitos, né? Então, a gente vê no pensar a unidade naquilo que é a meta no espírito, né? No querer a fraternidade de compartilhar e ver a necessidade real de cada um, né? E não pensar apenas no próprio, mas pensar no coletivo. E no sentir esta alegria transbordante de estar ali, de poder participar, de poder unir esses dois âmbitos, né? O âmbito da consciência na oração, na busca da compreensão, diríamos nós hoje, do ser do Cristo, que é o que une esta comunidade, e essa vontade, né, de viver com os seus irmãos, daí o nome irmão, né, compartilhando tudo como é numa família, uma grande família, e isso gerava essa grande alegria. Se a gente pensa nisso, é, de novo, um magnífico ideal de comunidade de vida, né? Mas, de novo, não há como impor isso a nenhum grupo, a nenhuma pessoa. A gente pode simplesmente colocar como ideias, como ideais, né? Mas que fique aí sempre no transfundo da nossa conversa esse momento, né, que o cristianismo surge a partir desses princípios. Tem uma outra frase que eu também acho bem interessante, né, que aparece com a gente lá no capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Aí diz assim: a multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. E aí ele repete, ninguém considerava posses pessoais, e aí ele repete um pouco algumas situações que já foram descritas naquele outro trecho, né? Mas essa frase é uma frase que às vezes é muito citada, né? E ela vem daqui. Capítulo 4, versículo 32. Um só coração, ou seja, a comunidade, o grupo, né, dos fiéis, como eles chamam aqui, né? Era um só coração, uma só alma. E aqui eu queria fazer também uma reflexão para a gente pensar em algo que eu acho que todos, ou praticamente todos que estão nos ouvindo, me perdoe se alguém que está ouvindo não conhece ainda o nosso culto, né, que nós chamamos o ato de consagração. Está aqui o convite, então, uma vez, para conhecê-lo, na medida do possível, né, em Campinas ou em São Paulo, onde a gente celebra. Nós começamos o nosso culto, o culto cristão, na comunidade cristã, né, que é semelhante ao culto cristão em outras igrejas, mas tem as suas peculiaridades. A gente começa, né, uma das frases iniciais, depois da leitura da época, né, aquele texto básico que se repete o ano todo, começa justamente com uma frase assim, né? Preencha-se meu coração de tua vida pura, ó Cristo. O sacerdote fala isso, ele pode pensar no seu próprio coração, individualmente. E cada um que está ouvindo esse culto pode se colocar nesse lugar e dizer para si mesmo, né? Preencha-se meu coração. Né? Mas não é nosso. Preencha-se, podia ser, seria bonito, né? Preencha-se o nosso coração, porque estamos todos ali. Por que o sacerdote fala sozinho? Preencha-se o meu coração. Já falei, pode ser também porque cada um pode falar junto, né, na sua forma individual, mas eu acho que tem um outro elemento aqui que valeria a pena pensar, né? O coração é esse órgão central, esse órgão vital, né? A vida acaba se o coração para de bater. Claro, outros órgãos são fundamentais também, mas, de alguma forma, isso já vive muito na consciência de todos nós, né? O coração é a vida, tá? Então, a gente poderia dizer, né? Nós, como comunidade, podemos formar como organismo vital, como organismo etérico, um ser. E esse ser tem um coração. E aí não é tão individualizado agora como o meu coração físico, mas esse pulsar dessa vida que almeja o espírito naquele momento de concentração do culto, também tem um coração. E que esse coração, né? Porque, de novo, né? Que egoísmo seria, né? Preencha só meu coração com Cristo. E vocês, dos outros, sei lá. Não, não é isso. Nós todos formamos um cálice, às vezes a gente fala isso, né? Como comunidade, ou podíamos dizer, todos formamos um coração vital, um coração, pela união das forças vitais de todos nós, queremos um coração, formar um ser, um organismo, um órgão que seja aquele que recebe a vida plena do Cristo em si, tá? E aqui, de novo, é no singular. Tem uma outra passagem também no culto, logo a seguir, né? Então, esse texto, essas palavras iniciais do culto avançam um pouco e chega o momento que o sacerdote vai ler o evangelho.
E aí aquele que ajuda, né, nós chamamos ministrante, pega o livro, né, e eleva assim para o sacerdote poder ler, né? Isso também é um gesto, a comunidade é que carrega esse livro, né, esse evangelho. E aí o ministrante, né, aquele que quando se diz que vai ser anunciado o evangelho, ele fala: elevamos nossa alma a ti, ó Cristo, também no singular, e não nossas almas. Às vezes eu falo com alguns ministrantes que, quando estão aprendendo, se enganam, eu até falo: nossa, não está errado, mas o fato de ser no singular é a mesma justificativa que de antes, né? Nós, como comunidade de pessoas, naquele momento, queremos formar, juntar as nossas forças anímicas e criar algo como uma força anímica comum, uma alma, né? Não só um coração onde a vida pura do Cristo flui, mas uma alma que se abre para receber a luz, o ensinamento, as bênçãos do Espírito. Então, quando aqui no trecho do Atos dos Apóstolos fala isso, né? A comunidade cristã era um só coração e uma só alma, eu me lembro bastante desses dois momentos que a gente, no culto, no nosso culto de forma específica, tem esses dois momentos onde ressaltamos esse elemento individual. E não é que o culto seja sempre na primeira pessoa, muitas vezes falamos em nós, né? Cristo em nós, Cristo em vós, nossa oração. Muitas vezes falamos no plural, porque quando falamos no plural, estamos nos individualizando e juntando forças. Aqui algo parece que esse processo de individualização preencha-se meu coração. Elevamos nossa alma. É como que dá de entrada, né, aquilo que os primeiros cristãos talvez tenham vivido, né? Eles sentiam que, agora eu vou falar mais com uma terminologia que nos aproxima da compreensão antroposófica, né? Como se o nosso corpo vital, etérico, como se o nosso corpo astral, nossa alma, ao formar uma comunidade, ela pode confluir, não deixar de existir como tal, a gente continua existindo como nós somos, mas temos essa capacidade de unir nossas forças vitais, unir nossas forças da alma como um corpo, um coração, um corpo etérico, digamos, um coração, um corpo astral, uma alma. É interessante que, se a gente pensar agora na individualidade humana, nós temos o eu, né, individual, que preenche tudo isso, e temos o corpo físico. E é interessante também que nesses dois âmbitos, né, no âmbito do eu e no âmbito do corpo físico, continuamos individualizados. E realmente, né, estamos sentados ali assistindo o culto ou formando uma reunião de pessoas. Sempre vamos estar encarnados no físico, individualizados. Onde eu sento, ninguém senta, né? Cada um ocupa um único lugar, né? E, ao mesmo tempo, no indivíduo, também não podemos nos unir individualmente com outros. Podemos coincidir, nos aproximar, né? Mas continuamos sendo indivíduos. Mas parece que nos outros dois âmbitos, etérico e anímico, podemos formar algo. E talvez aqui tenha algo bastante, coloco aqui como pergunta, né, para todos nós: como é isso, né? Nos tempos modernos, onde somos extremamente individualizados, e é correto, e é bom, e é importante, podemos, de alguma forma, né, deixar em nós, né, em nossa alma, em nossas forças vitais, fluir algo que nos une. Isso, gente, acontece talvez de forma sem pensar muito na família, né? Quando tem harmonia, né? O sentir de um é pressentido pelo outro, a vitalidade, a saúde de um, ou a doença, vamos pegar pelo outro lado, de um também adoece de alguma forma, né? Debilita o outro, né? A gente percebe que no organismo onde há uma harmonia, por exemplo, numa família, se um estiver afetado, a família como um todo afeta. E se está alegre, isso também irradia, né? Independente de que cada um é um indivíduo, né? Então, assim, a gente fala que como formar isso agora num nível comunitário, com pessoas que não são necessariamente membros de uma mesma família. Como construir algo assim, tá? Então, aqui fica essa outra imagem, né, tão significativa, tão bonita do Ato dos Apóstolos. Gostaria de trazer tantas coisas, mas vamos pincelar, como eu falei, alguns elementos, né? Vou passando então por alto, né? Essa comunidade vai crescendo a tal ponto, né, que os 12 discípulos então percebem, já não damos mais conta de sermos os guia, porque no princípio parece que eles faziam tudo, né? Eram poucos ainda, né? E eram que
organizavam a oração, organizavam a partilha dos alimentos, né? Visitavam os mais necessitados, mas a comunidade cresceu, então eles não davam conta. Então eles decidem criar uma outra instância, né? Eles pedem, aí sim, é bem interessante, eles pedem à própria comunidade que indiquem algumas pessoas. E aí se fala, então, que a comunidade apresenta 7 nomes. De novo, uma certa curiosidade numérica, não vou entrar no assunto, só vou deixar aí. 12 apóstolos e 7 que eles chamam diáconos. Diáconos, em grego, quer dizer simplesmente servidor. Tá? Então, eles já começam a ter uma certa diferenciação de tarefas. Os apóstolos ficam com a função de difundir, divulgar, transmitir a palavra, como eles dizem, né? Porque o evangelho não estava escrito como tal, era simplesmente de transmissão oral. E eles eram os mais capacitados, digamos, que viveram isso, né? De transmitir. E os diáconos são aqueles que passam a assumir agora, a partir daí, isso é o capítulo 6, mais ou menos, começam a partir daí a fazer as coisas mais práticas, né? Como eu falei, repartir o pão, visitar as viúvas, visitar os mais necessitados, aquilo que era de ordem mais prática passa a ser executado por esse grupo de pessoas. E isso a gente já começa a ver, então, uma certa estruturação, claro, que mais tarde foi criando as diferentes hierarquias e cargos dentro das diferentes igrejas, perdeu, em certo sentido, um pouco desse frescor original, né? E também, às vezes, se endureceu aqui e ali, mas a ideia era um pouco essa, não dá para todos, alguns, fazerem todas as tarefas, precisa haver uma estruturação. Eu cito essa parte porque aí vai aparecer pela primeira vez a oportunidade de a gente falar do Paulo. Um desses diáconos se chamava Estevão, e ele cita agora o capítulo 6 e o capítulo 7, narram um pouco, né, dos 7 diáconos, é o único que é relatado alguma coisa do que ele fez, né? Ele começa também, de alguma forma, ele tá fazendo sua tarefa e é confrontado com um grupo de opositores, né? Judeus que não queriam que essa nova doutrina se espalhasse. Então, nessa situação, ele entra em conflito com eles, é preso, condenado à morte e apedrejado. A morte pelo apedrejamento. E aí se cita pela primeira vez, ali estava um jovem judeu chamado Saulo, Saul em hebreu, né? Saulo. Saulo, a gente chama ele assim normalmente, a quem colocam as vestimentas, né? Aqueles mantos, né? Que eles carregavam, né? Nesse momento eles tiram os mantos para pegar as pedras, se moverem um pouco melhor e colocam seus mantos aos pés do Saulo e pedem que ele os cuide, né? Enquanto eles vão lá e apedrejam Estevão. E o Paulo é testemunha disso. E o Saulo, eu falei Paulo, mas ele é chamado Saulo no primeiro momento. Paulo é quando tem a conversão, né? E é dele que eu vou falar agora. Então, ele começa a aparecer nessa narrativa do Atos dos Apóstolos como um crítico, como um opositor, né? Porque ele foi criado, na verdade, nasceu fora da região ali de Israel, nasceu numa região que é da Grécia, mas o seu pai conquistou, apesar de ser judeu, conquistou por direito a cidadania, né, romana, e ele cresceu num ambiente de fala e cultura grega. Então, ele tinha algo desses três povos, né? O judaísmo de nascimento e a veneração, a devoção judaica como religião, tinha o direito romano, conhecia muito a questão da estrutura romana, porque nasceu numa cidade dominada por romanos, e tinha a cultura e a língua grega como própria. Então, alguém cosmopolita, diríamos, naquele momento. E esse Saulo vai, então, a Jerusalém para aprofundar os seus estudos no próprio judaísmo. Ele nasceu fora, então queria ir à capital, né, Jerusalém, para isso. E lá ele esbarra com essa seita. O cristianismo é considerado uma seita, que a partir desse momento começa a ser perseguida sistematicamente pelos líderes do judaísmo. Não é que o povo tinha admiração por eles, porque eles realmente estavam crescendo e fazendo coisas de ajuda ao povo, né? Mas a ordem estrutural lá do judaísmo, por medo também dos romanos, a gente sabe, algo mais ou menos assim acontece com o próprio Jesus, né? Começa a incomodar, a atitude desses cristãos começa a incomodar. E por isso, então, o Paulo vai lá e toma partido justamente disso, temos que acabar com eles. E é numa dessas missões, ele recebe a missão de descobrir fora de Jerusalém, na cidade de Damasco, quem são os cristãos, quem são os judeus, que na verdade não se chamavam cristãos, dizia quem são os judeus que estão nesse caminho. Se fala assim, aqueles que estão no caminho. Essa palavra vai nos voltar daqui a pouco, né? E também
a gente conhece muito, né? O próprio Cristo fala, né? Eu sou o caminho. Era assim que eram chamados, no primeiro momento, os cristãos. Aqueles que estão nesse caminho. Vai procurar quem eles são, mandam lá os sacerdotes mais importantes para o Saulo e persegue. Ele primeiro descobre quem são e traz eles presos, se não aceitam negar o que estão fazendo. Porque eles consideravam, né, e os próprios primeiros cristãos, não se consideravam uma religião à parte. Eles achavam que podiam, a partir daí, renovar todo o judaísmo. Então, eles se consideravam judeus e tinham uma prática religiosa também judaica em grande parte, mas tinham o específico, que era a partilha do pão e aquilo que mais tarde dá origem ao culto cristão. O Saulo vai lá, no meio do caminho, chegando quase na cidade, no meio do caminho, ele vê uma luz muito forte, ouve uma voz, cai, né? Se fala que ele caiu da sua montaria, talvez cavalo, dromedário, não sabe. Normalmente é representado como um cavalo. Ele cai ao chão e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: mas Senhor, quem és, né? A quem estou perseguindo? E aí a voz fala para ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. E desde esse momento o Saulo fica cego. Demora 3 dias, e só quando ele é batizado, porque olha, vejam lá aonde que ele vai parar, né? Cego, sim, ou desorientado totalmente, é acolhido depois pelos próprios judeus cristãos, né? Pelos aqueles do caminho, o acolhem, um deles, Ananias se chama, batiza o Paulo, né? Porque ele conta para ele, e o Paulo agora está totalmente confuso, né? Ele pensou: eu estou perseguindo algo que é errado, e de repente ele tem uma vivência real do ressuscitado. E o próprio Saulo, né, que agora se dá o nome de Paulo, né, uma espécie de batismo e transformação do nome, ele mesmo fala: a partir dessa vivência de Damasco, esse contato com o Cristo foi permanente. Né? Não foi só aquela visão e pronto. Ele meio que, de alguma forma, espiritualmente, se abre os olhos nessa cegueira exterior, é como que um abrir olhos internos da alma para reconhecer o ressuscitado, ainda que não tenha sido testemunho ocular. E é por isso que ele é considerado, então, apóstolo. Como os outros primeiros apóstolos que foram testemunhas oculares, o Saulo, mesmo sem ter visto fisicamente, porque quando ele chega em Jerusalém, Jesus já havia morrido, mas ele tem a vivência do Cristo ressuscitado de uma forma plena e intensa, e essa vivência se repete na vida dele. Ele repete isso, ele fala isso nas suas cartas. Então, aqui aparece esse personagem, que é o Paulo agora, vamos chamá-lo assim, e cada vez mais a narrativa vai migrar agora para o que esse Paulo fez, né? Queria contar um fato ainda do Pedro, que é bastante importante, e depois a gente passa para ver um elemento a mais do Paulo, né? Porque, como eu falei, agora vem a transição. Se cita um no capítulo, cita o outro no outro, e vai havendo uma transição de um para o outro, né? Pela predominância dos atos realizados por Pedro, vai dando lugar à predominância dos atos, das viagens realizadas pelo Paulo. Bom, mas o que eu queria contar do Pedro? Então, se fala, nesse meio tempo, que o Pedro também fez uma viagem, né? Ele foi chamado por um grupo de pessoas que morava mais no litoral. Jerusalém fica no interior, né, nas montanhas, ficava ali no litoral de Israel atual. Jope, eu creio que hoje a cidade se chama Jaffa ou Yafa, na forma moderna, mas era antigamente uma Jope. Então ele vai para lá e fica na casa de alguns judeus, né, onde já havia um acolhimento dessa imagem aí, dessas imagens, dessas informações, dessa nova vertente, né, que o Pedro traz para lá. Só que enquanto Pedro está lá na casa desse pescador, que se chama como ele, Simão, né? O nome do Pedro original em hebreu é Simão, Shimon. Enquanto ele está lá, chegam um soldado romano e 2 serventes de um centurião, chamado Cornélio, e diz: venha à nossa casa. O Pedro fica um pouco assustado, mas antes disso tinha acontecido algo. Desculpe a falha, eu tinha que ter contado antes. Antes de chegar esses soldados, o Pedro estava rezando. E era comum, né, aquelas casas nessas regiões secas, que o telhado é simplesmente uma laje, ele subia lá em cima para estar um pouco afastado das atividades do dia a dia, sobe para rezar. E enquanto ele está lá em cima orando, ele vê que do céu, o Pedro vê, do céu desce uma espécie de um pano, como ele fala, e quando isso se abre à frente dele, ele vê vários animais.
e uma voz que fala, mata esses animais e come, porque se fala que Pedro estava com fome, já tinha várias horas e ele não tinha comido ainda. E ele diz, não, Senhor, eu não posso nem matar, nem tocar nesses animais, porque segundo as regras do judaísmo, certos animais que estavam ali para serem sacrificados não podiam ser consumidos pelos judeus. Eles têm, até hoje, os judeus rigorosos, ortodoxos, certos tipos de animais ou alimentos provindos de certos animais não podem consumir. Só alguns estão prescritos no Antigo Testamento. Então, ele fala isso. E 3 vezes a voz insiste. Pedro, mata os animais e come. E ele insiste, não, eu sempre fui um judeu correto, justo, não posso... E aí a voz fala para ele, mas Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. E o Pedro, naquele instante, então, percebe, mas claro, se Deus criou tudo, como eu estou dizendo que algumas coisas são impuras? E é nesse momento que chega o tal soldado aí com os 2 serventes do centurião. O Pedro, então, confuso ainda com aquela imagem, o que significava, que ele só vai entender mais tarde, aceita o convite e vai até a casa desse centurião romano. E vocês sabem que não era uma relação fácil, né? Primeiro, por entrar na casa de um não-judeu, já era um fato difícil, que exigia, não era bem visto, né? Nem era aceito religiosamente que um judeu entrasse na casa de um não-judeu. Ele se consideraria impuro a partir disso. Mas o Pedro vai. E esse homem, Cornélio, um homem importante, um centurião, né? Alguém com uma certa estrutura, dentro da estrutura hierárquica do Império Romano, com uma certa posição, fala para ele, olha, eu estava rezando nas minhas orações, não é que os romanos não tivessem religião, tinham vários deuses, né, várias entidades. Se fala que simplesmente ele estava orando, e sempre era um homem justo, e sempre ajudou os mais necessitados, etc. E durante as minhas orações, eu vi um anjo, um ser, que me disse, envia alguém à casa de Simão, o pescador, lá você vai encontrar um homem chamado Pedro, e convida ele para vir à tua casa. E o Pedro fica admirado, e começa a conversar com esse homem. E lá, esse homem já havia reunido, então, isso tinha passado 3 dias entre a visão e o chamado lá do Pedro. Né? O Pedro, então, vai, e o Cornélio já tinha, nesse meio tempo, convidado várias outras pessoas, e enquanto ele está falando e contando, então, os acontecimentos de Jesus, o que realmente é algo novo, porque até esse momento, a gente quase que pode dizer, essa mensagem do cristianismo só surgiu, só foi difundida no âmbito do judaísmo. Isso nem era contado para fora. Então, digamos, é o primeiro evento onde isso acontece, né? O Pedro conta num grupo de pessoas, em sua maioria romanos, mas poderiam ter até outras nacionalidades, não necessariamente judeus. Enquanto ele está falando isso, o Atos dos Apóstolos conta para a gente, o Espírito desceu sobre eles, sobre todos. Isso é uma vivência que o Atos dos Apóstolos repete sempre, né? O Espírito descia sobre eles. A gente tem hoje dificuldade em entender modernamente o que significa. Mas era, com certeza, uma vivência espiritual concreta, que o Pedro percebe e os outros também percebem, ou seja, não era apenas uma narrativa informativa. Vou contar para vocês historicamente o que aconteceu. Enquanto o Pedro contava, eles têm uma vivência espiritual real do que aconteceu, como um fato, né? E a dimensão interior espiritual desse acontecimento. E aí, depois disso, né, o Pedro fala, mas o que eu vou, então, como vou negar a esses não-judeus o batismo? Porque o batismo era aquele ato com o qual, de alguma forma, alguém que era do judaísmo passava a pertencer a esse grupo que se chamavam aqueles do caminho. Só que até então só tinha ocorrido batismos de judeus, né? Conversão de judeus à nova religião. E agora, com essa vivência, o Pedro batiza todos esses, né? E come com eles na casa. Então, agora ele começa a entender, né? Essa mensagem do cristianismo não é apenas para aqueles, né? O judaísmo tem uma regra interior, e eu não falo aqui como crítica, mas é uma realidade, que é a questão da pureza. E a pureza também, tanto no alimento, na vestimenta, no contato, nas situações, né? Também por ser o povo escolhido, o povo que receberia a encarnação do Messias. Mas a partir disso, essa mensagem não é exclusiva para ele. E esse tema vai ser tomado pelo Paulo mais para frente, mas o Pedro já tem a primeira vivência. E Pedro é quem vai defender Paulo, justamente quando o Paulo começa a dizer a mesma coisa, dizer, temos que levar essa mensagem para outros, não apenas judeus. Ela é para todos, ela é universal.
Então, aquele elemento lá dos animais, né, puros e impuros, que os judeus podiam comer, não podiam, isso, de alguma forma, também abre essa perspectiva para Pedro, e é um tema que não vai ser muito fácil depois, vão haver algumas divergências, mas aqui, nesse capítulo, então, é bem interessante, né, que essa vivência dos dois, né, tanto de Paulo reconhecer no Cristo um ser, com uma mensagem que deve ser difundida a todos, ainda que ele estava imbuído de um sentimento totalmente diferente, e do Pedro, que também estava imbuído de um sentimento de que o cristianismo tinha que crescer, num primeiro momento, pelo menos, né, dentro da comunidade judaica exclusivamente. Agora, isso se abre, né, e ele batiza os primeiros não-judeus. E é esse centurião, sua família, os que estavam ali. Bom, vamos dar um salto para o Paulo, né, que eu falei antes. Estou pulando vários elementos, mas aqui também a gente pode fazer uma reflexão, né? Eu acho que é meio óbvia para todos nós, né? O quanto dessa nossa mensagem do cristianismo é uma mensagem geral e universal. Isso, sabe, a gente já sabe, já fala, eu acho que eu não estou falando nada novo, mas eu acho que sim, porque sempre de novo, né? A gente retorna, às vezes, às situações, né? Puxa, mas que interessante, vamos nos reunir com quem pensa igual, com quem sente parecido, né? E a gente também vai formando os nossos grupos, né? A própria, assim, eu sempre digo, a comunidade cristãos não é uma comunidade para antropósofos. Ela pode receber antropósofos, e que bom que receba muitos antropósofos, mas ela é uma comunidade que tem que estar sempre aberta para qualquer um, não importa de onde venha. É claro que ela surgiu da antroposofia e se nutre muitas vezes por aquilo que a antroposofia traz. Mas, de novo, senão estaríamos fechando o âmbito, né? Mas também não é o oposto, não queremos nenhum antropósofo na nossa comunidade, não entendo nem um extremo nem o outro. Nós queremos cristãos, seres humanos que reconhecem a Cristo, ou pelo menos tentam, esse é o seu objetivo na vida, reconhecer, perceber como é essa atuação dessa força que chamamos Cristo na nossa vida, na biografia, na vida do mundo, nas relações sociais, e etc. E essa mensagem, então, ainda que seja meio óbvia lá para trás, e a gente entende historicamente, ela sempre pode ser modernizada cada vez de novo. A mensagem do Cristo, uma comunidade cristã, não importa que outro nome ela tenha, sempre está aberta a qualquer um que queira conhecer esse Cristo, ou que queira compartilhar com ele. Tá? Então, é um tema que também hoje, sempre no futuro, está aí como um desafio, né? Uma pergunta para todos nós. Eu queria trazer, então, um pouco já chegando aqui ao final do nosso tempo, né? Eu selecionei essas imagens. Eu queria trazer para vocês um relato do apóstolo Paulo agora, que eu acho bastante significativo. Então, eu contei, né, para vocês, ele é um dos que levanta desde o início essa bandeira, né, de que o cristianismo é uma mensagem universal, vai além do cristianismo, vai além do judaísmo, e ele também é mais fácil de entender porque ele é um homem cosmopolita, né? Ele é um judeu de nascimento, cresceu na cultura grega e entende e faz parte, até legalmente, né, tem o direito de cidadão romano. Então, ele unia em si esses mundos que são os mundos que têm a ver, as civilizações e os grupos culturais que têm a ver basicamente com o surgimento do cristianismo. Não que não houvesse outros, mas esses têm um peso bem especial aí dentro. Então, o Paulo sabia lidar com esse mundo todo, né? Com essas culturas diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes. Então, ele já percebe isso desde o início. Então, ele empreende agora viagens, né? Ele sai lá da sua cidade e vai visitando. Claro, ele começa visitando diferentes cidades, né? Às vezes existe o convite de algum lugar, ele vai, e depois vai visitando outros lugares, e ele procura, inicialmente, as comunidades judaicas estabelecidas. Havia muitos judeus que moravam em cidades fora do país, né? Fora de Israel, na diáspora, como eles chamavam, separados, né? Então, ele busca nessas cidades ali, perto do Mediterrâneo, e no que hoje é a Turquia, que a gente chama Ásia Menor, ele buscava por ali essas cidades, né? Ia procurando, então, as sinagogas, né? E é lá que ele começava a falar e a ensinar. Ele também segue esse caminho. Ele não se nega a ensinar a outros, mas ele segue esse princípio
porque é o mais fácil de dizer. Ele recebeu o convite para ir na cidade X, e lá, em geral, era algum judeu que o convidou, porque ouviu falar. Então, ele começava por ali. Às vezes, fazia pregações em lugares mais abertos, às vezes, exclusivamente nas sinagogas. Às vezes, tem êxito, às vezes, não tem. O Paulo é um personagem, também é uma mensagem bonita no cristianismo, né? Não penso que tudo foi maravilhoso. Eu tinha anotado em algum lugar, mas eu deixei o papelzinho em outro. O Paulo, não sei, foi açoitado umas 2 ou 3 vezes, foi apedrejado, foi preso não sei quantas vezes, naufragou o barco dele. Ou seja, ele teve uma vida difícil, né? Difícil. E ao mesmo tempo, não foi só difícil pelas situações de catástrofe natural, como o barco que afundou lá, e ele naufragou, mas também de perseguições, né? Como eu falei, foi preso realmente muitas vezes, né? Inúmeras vezes, em diferentes lugares. Como eu falei, açoitado, apedrejado, né? Tido por morto, depois jogado fora da cidade, depois ele sobreviveu. Ou seja, não foi simples esse caminho, não foi de glórias que ele chegava e todo mundo abria as portas e estava tudo bem. Foi um caminho duro, e ainda assim ele insistia. Então, entre a primeira e a segunda viagem, né, ele faz a primeira viagem, retorna e vai a Jerusalém, conta o que fez e planeja uma segunda viagem, que, na verdade, era para visitar, eles passaram alguns anos, né, entre uma e outra, as viagens eram longas. Então, ele quer revisitar esses lugares para ver o que aconteceu, né? A semente que foi plantada lá cresceu, estão tendo dificuldades, porque as comunicações naquela época não eram tão simples assim, nem rápidas, né? Então, a intenção da segunda viagem é justamente essa, fortalecer naqueles núcleos onde ele já tinha formado algum tipo de grupo de pessoas ligadas aí ao cristianismo, basicamente judeus convertidos ao caminho, e a partir daí já começa a falar o cristianismo, né, os cristãos, e ele queria visitar esses e talvez ir a outros lugares. E é assim que ele vai, então, pela Ásia, né, pela Turquia, hoje que é a Turquia, vai viajando ali pelo interior, e ele tem a meta de chegar numa cidade no litoral um pouco mais ao sul, porque lá havia uma cidade importante que ele queria visitar, e não havia estado ainda. Só que eles estão no meio do caminho, em geral, viajavam a pé, de barco ou a pé, então eles estavam a pé, os caminhos são montanhosos, é difícil, eles param pelo caminho e dormem, né, ao tempo. Isso era comum. Bom, então, né, numa dessas situações que o Paulo está lá, ele tem um sonho. E o sonho é o seguinte, isso está descrito no capítulo 16, né, do Atos dos Apóstolos. Ele está próximo a uma cidade que se chama Troas, que fica no litoral, ele nem pensava ir até lá, e lá, antes de chegar na cidade, ele tem um sonho, e aparece e diz para ele, um homem macedônio. O que quer dizer isso? Macedônia é uma província grega. Era um lugar, então, que pertencia à Grécia continental, porque a Turquia, nesse momento, se chamava, também tinha uma região ali bastante de origem e cultura grega, mas é a Grécia no continente, né? No continente europeu já, enquanto que a Turquia pertencia à Ásia, né? Vamos dizer assim, geograficamente. Então, um ser que representa um homem da Macedônia, ou seja, um não-judeu, diretamente que não tinha nada, porque aí nessa região praticamente não havia muita núcleos de comunidades judaicas. Um macedônio aparece para ele num sonho e fala, vem para a Macedônia e nos ajuda. E o Paulo acordou, acabaram meus planos. Ele queria ir para um lugar, já estava pretendendo regressar, passar nessa cidade importante que ele falei, no litoral sul, e voltar para Jerusalém. No meio do caminho, a viagem muda. Então, ele decide descer até Troas, que eles estavam nas montanhas, descem, pegam um barco e vão para a Grécia. E esse é o primeiro momento, a gente pode falar, né, assim, se quiser ver dessa forma, momento histórico, onde o cristianismo sai da Ásia, vai para a Europa, onde o cristianismo abre um espaço até além do judaísmo, porque ele sabia que agora ele ia chegar em cidades gregas, onde ele não podia contar que encontraria núcleos de comunidades judaicas. Ele só encontraria gregos. E essa é a mensagem que ele tem que agora começar a ver. Quem vai? E para onde ele vai? Ele vai até o rio e vê as lavadeiras lá e começa a conversar com as pessoas. E é na borda do rio, na cidade onde ele chega, em Filipos, e aí ele começa a fundar, né? Tanto que existe a carta aos Filipenses, carta aos Tessalonicenses, são as primeiras comunidades em solo grego onde o Paulo dissemina o cristianismo para gregos exclusivamente, e não judeus. Tá? Então, essa imagem aí do macedônio, né? A gente pode entender no sonho do Paulo, né? Vem e nos ajuda, tá?
também eu acho uma imagem bem interessante hoje para a gente perguntar, né? Agora eu digo mais exteriormente, e a gente planeja e vai, olha, eu vou a tal lugar, eu vou fazer isso, e eu já viajei aqui, me chamaram para viajar, vem à nossa cidade, vem isso, vem aquilo. Por favor, não estou me comparando com o Paulo, mas a gente acaba se colocando nesse lugar, né? Eu sempre me dizia, mas peraí, sou eu que vou fundar essa comunidade? Ou é o anjo dessa comunidade, esse ser espiritual, esse grupo de pessoas que está ali, que as une em torno de algo, que está chamando, tá? Para mim, sempre foi uma vivência muito, muito bonita e importante reler esse trecho, né? Para dizer, né? O próprio Paulo, digamos, ele tinha uma meta na cabeça dele, era uma pessoa organizada, uma vontade incrível, né? Não se afastava pelas dificuldades, ele ia em frente e ainda assim ele fica em dúvida, fala, mas espera aí, o que é isso? Vou para um lugar desconhecido, mas alguém me chama, tá? A gente poderia dizer, esse macedônio seria o anjo, uma imagem, né, do anjo daquela comunidade que estava para se formar lá, nem havia uma comunidade, ou daquelas pessoas, um arcanjo que ouvindo, né, o que vive no coração daquelas pessoas, né, de alguma forma as prepara para ouvir o Paulo. E isso, gente, eu acho que é um tema muito moderno também para nós hoje, né? No formar comunidades. Não dá para surgir, sei lá, da Alemanha ou de São Paulo, um plano, vamos formar comunidade em Campinas, ou sei lá em que cidade. Tem que coincidir as duas coisas. De novo, a nossa atuação humana aqui na Terra. Nós queremos, nós vamos dar as bases, nós vamos organizar, como em Campinas estamos fazendo, né? Isso não estou desmerecendo de nenhuma maneira todo o esforço de anos de vocês, mas a gente também tem que entender que isso é um cálice para que uma outra força, né? A gente diria, né? Se fosse traduzir o sonho do Paulo para hoje, né? Um campineiro chamou lá e disse: venha a Campinas, nos ajude. E a gente, na comunidade, então, quer levar esse impulso, né? Isso vale, eu acho que para todas as igrejas cristãs, não é a comunidade cristã uma exclusividade, mas eu acho que essa imagem tem que ser tomada a sério. Talvez não tão literalmente assim, né? Eu não tive nenhum sonho, não sei se os meus colegas tiveram, nunca me contaram em relação a Campinas, tiveram algum sonho, mas eu com certeza quero dizer que vai além da vontade só humana. Ela é fundamental, eu acho que ela é a base. E a partir dessa base, um ser, né? Um anjo, um arcanjo, um ser mais elevado, toma isso como um impulso e convoca e chama. E o Paulo teve essa sensibilidade no seu momento de ouvir e aceitar, e é a partir daí que ele passa a ser chamado, né? A gente conhece ele, o apóstolo dos gentios, quer dizer, o apóstolo dos povos não judeus, não judaicos. Aquele que leva o cristianismo às nações, aos diferentes povos, né? E mais tarde ele acaba indo justamente para Roma, que é o final do Ato dos Apóstolos. Então, com essas pinceladas que eu dei aí para vocês, eu espero ter conseguido trazer assim algumas imagens, né? E a curiosidade, o interesse de ler o Ato dos Apóstolos, tá? Que, como eu falei no início, não é tão lido e tão conhecido como os evangelhos, mas, ao mesmo tempo, espero ter conseguido também trazer algumas situações e reflexões que são bem práticas para hoje, né? Século XXI, pós-pandemia, o final de caminhar para o pós-pandemia que estamos vivendo, né? Como construir ou reconstruir ou reerguer aquilo que, nesses último ano e meio, também, de alguma forma, se reduziu bastante, né? Pelas situações de vida. Como a gente dar força a isso e construir de forma nova. E como última imagem, ou conteúdo, digamos, eu preparei um texto bem simples, né? Uma tradução, na verdade, de um texto, que eu vou compartilhar agora com vocês e queria que ficasse como as minhas últimas reflexões nessa noite de hoje. Então, quem quiser depois em casa pode ler o capítulo inteiro, mas esse é apenas um detalhe, né? Que aparece no meio, lá, meio final do capítulo 9, né? Que se fala, então, a igreja, e a igreja aqui era justamente esse grupo de pessoas, né, ligados ao caminho, né, os cristãos, diríamos hoje. Então, a igreja, em toda a Judéia, Galileia e Samaria, na paz se construía, caminhava na reverência ao Senhor e na consciência do Espírito se multiplicava. E o que eu fiz, vamos ver se eu consigo aqui agora, foi
E aqui... peraí, cadê? Vou tentar puxar um pouquinho para baixo. Eu tentei fazer uma tradução, na verdade, uma tradução de estudo, que eu chamo, porque ela não é uma tradução literal, mas tem algumas palavras ou algumas maneiras de olhar o texto que a gente pode, talvez, retraduzir, não literalmente, como uma palavra no dicionário, que significa, mas modernizando também a intenção, porque muitas palavras antigas, e com a Bíblia acontece muito isso, não dá para ser ouvida modernamente como foi ouvida no passado. A palavra ganhou conotações e até, às vezes, outra semântica que já não corresponde, né? Que nem havia na sua forma antiga ou original. Então, o que eu tentei fazer aqui foi isso. Então, como é que a gente poderia olhar esse texto hoje, né? A comunidade, o que eu botei entre parênteses são explicações ou simplesmente colocações minhas. O texto eu vou ler primeiro, depois a gente vai entrar no detalhe. A comunidade, entretanto, em todos os lugares, permanecendo na paz, se construía. Na veneração a Cristo, caminhava. Na consciência do Espírito, se diversificava. Tá? É o mesmo que está lá em cima, só que um pouco mais moderno, vamos dizer assim. Então, aquilo que ele chama igreja lá em cima, igreja em grego chama eclesia, simplesmente é aqueles que se reuniam. Eclesia é reunião. Assembleia, né? As igrejas que se chamam assembleia, vem daí o nome, né? Assembleia ou reunião é eclesia, a tradução literal. Igreja é uma forma latina, né? Que veio do latim, eclesia para o latim, e deu iglesia em espanhol, igreja em português. Na verdade, uma transformação da mesma palavra. Mas o sentido que a gente poderia dar é isso, a comunidade, aqueles que se reúnem em torno do altar de Cristo. A comunidade, entretanto, e aí eu não limitei a Judéia, Galiléia ou Samaria, mas isso já é maior no mundo, né? Essa comunidade que busca Cristo em todos os lugares. E agora vem as tarefas, então. Se permanece na paz, ela constrói, ela forma um corpo. E não é constrói só com tijolo e cimento, e é bom que se construa também para a gente ter um espaço, né? Para viver, para ter o nosso culto, ter as nossas reuniões físicas, né? Se está frio, se está sol, mas esse construía, né? Realmente a gente percebe aí, né, que o Paulo traz, que o Atos dos Apóstolos nos traz essa imagem, né? Uma comunidade cristã, para ser construída, é quando seus membros dão que força de si? A paz. Aí se constrói algo. Tá? Isso, gente, só um parênteses aqui, né? A medicina sempre está na minha vida, eu não posso deixar de falar, né? E a gente sabe, quando era criança, os meus avós diziam assim, vai dormir para crescer. Vocês devem ter ouvido muito falar isso, né? Os antigos falavam. O que significa? Isso é um processo biológico. Enquanto a gente está em repouso, o nosso corpo cresce. As células se reproduzem, se revitaliza, as células mortas são repostas, né? Se eu estou em atividade consciente, eu só destruo célula. Para haver construção celular, eu preciso repouso, paz. Isso é um processo que a biologia conhece, mas aqui é levado a um outro âmbito. Se a gente consegue se reunir com pessoas em harmonia, buscando a paz, paz não é só tolerância calada, não vou falar para não brigar. É paz no sentido profundo, né? de sintonia, de buscar algo em comum, buscar uma paz própria interior para compartilhar isso, para estar juntos a partir dessa força interior, não é sentimento. Paz é ação, uma ação interna, né? Isso ajuda a comunidade a formar corpo, né? Eu diria o corpo terreno de uma comunidade cristã. Então, a comunidade, em todos os lugares, se permanece na paz, se constrói a paz junto, ela se constrói como um corpo na terra. Na veneração a Cristo, agora estamos, então, na esfera do sentir, né? Ao buscar uma relação, porque o Senhor, em geral, o Senhor, quando é mencionado no Novo Testamento, é Cristo, não é necessariamente o Deus Pai, né? O Senhor, muitas vezes, a referência, a maneira do Atos dos Apóstolos se referir a Cristo é o Senhor, né? Então, aqui podemos traduzir também, né? Se essa comunidade permanece venerando, se relacionando com o coração, com o sentir, com as suas forças devocionais da alma a Cristo, ela caminha, ela avança. Eu coloquei caminha, não precisa ser só físico, né? Ainda que no culto a gente tem uma frase que fala, né? Estamos aqui para caminhar com Cristo. Esse caminha
é colocar-nos em movimento. Olha que bonito que os primeiros cristãos já falavam, né? Eram chamados aqueles que estão no caminho. Ser cristão é estar sempre em caminho. Né? Estar sentado num trono, isso não é o cristão. O cristão está sempre caminhando. É um peregrino, de alguma forma, né? Um inquieto, de alguma forma, no bom sentido. Não está sempre em caminho, porque a evolução é isso, a vida é movimento. Né? É evolução, é transformação. E um caminhar que não é necessariamente só físico, é anímico. Né? Então, essa é uma outra qualidade, um outro desafio, modernamente, né? Como nos reunimos em paz para construir o corpo dessa comunidade. Como buscamos essa relação de veneração, de respeito, de busca interior do ser do Cristo para entrar com a nossa alma no mesmo movimento anímico ou parecido, né? O mesmo parecido, similar, querer caminhar com ele. Também, como eu falei antes, é aquele mesmo que diz, eu sou o caminho. Né? Então, temos que caminhar esse caminho. E a terceira instância agora, né, essa comunidade que agora na consciência do espírito, e aí estamos falando no âmbito do raciocínio, do pensar, das forças da consciência mais clara, né? Agora, se chegamos a esse âmbito de vivenciar em nós mesmos, a partir das ideias, né, que a gente vai construindo juntos como comunidade cristã, né, a gente percebe que o nosso espírito, então, ele se abre para compreender a diversidade, e num sentido sempre maior. E uma comunidade, como falamos antes, né, se ela é aberta a qualquer que chega, ela tem que ser aberta também no sentido da tolerância, da diversidade, da compreensão do outro, do que é diferente, porque isso, na verdade, enriquece a nossa comunidade e não a enfraquece. Né? Se a gente fosse reunir só os que pensam igual, poderia ser interessante por um tempo, mas isso não tem futuro, isso não evolui. Temos que reunir aqueles até que pensam diferentes. Mas por quê? Porque essa harmonia vai se construir do outro âmbito, a partir das diferentes ideias, da colocação de diferentes pontos de vista, mas de uma forma pacífica e construtiva. Mas a diversidade sempre vem, a gente podia chamar também individualidade, né? Cada um de nós, a maneira como cada um de nós entende o espiritual e busca compreender e entender, vai ser muito própria e individual, e não precisa ser contestada ou negada pelo outro. Isso vai ser uma contribuição única que podemos dar no coletivo, tá? Então, talvez com essas últimas palavras aí, né? Um desafio da comunidade moderna, né? Como construir na Terra comunidades a partir da força e da substância interior da paz, da vontade de construir algo pela harmonia e sintonia da vontade em paz de seres humanos. Como buscar uma relação de devoção, uma relação de orientação interior com o ser do Cristo, para que a nossa alma se mova, faça o movimento junto com ele, caminhe com ele. E como no espírito tentar alcançar uma abertura e uma compreensão das ideias, da vida e do mundo, onde a gente valoriza cada vez mais a diversidade, porque é isso que nos enriquece e amplia a nossa maneira de compreendermos como seres humanos, e essa nossa comunidade sempre tem que ser algo plural, né? Respeitando as individualidades, mas querendo formar algo juntos. E talvez, então, com isso, eu finalizo aqui as minhas ideias, né? Eu peço desculpas que avancei um pouquinho no horário, mas eu queria trazer esse texto aí finalizado, né? Depois, Beto, se você quiser, eu copio e mando para você, para divulgar. Ok, Tá bom? Posso distribuir. No chat, ele está aqui na imagem, ó, mas quem quiser depois pode assistir essa nossa palestra aí gravada, e assim fica essa mensagem, gente, e que de alguma forma é uma mensagem até certo ponto de despedida, porque a partir de outubro eu estou passando essa tarefa, né, para o nosso próximo colega aí, o Carlos, que já se comprometeu a dar as palestras, Carlos Maranhão, dar as palestras a partir de outubro, porque eu estou viajando para fora do Brasil para assumir um trabalho então, lá em Berlim. E eu pensei também que esse tema foi bem bonito para mim pessoalmente, né, de deixar para vocês assim um pouco dessas reflexões e dessas ideias, né, em Campinas, que por ser uma comunidade jovem e nascente, talvez seja impulsionante, né, para vocês ficar com essas imagens, uma espécie de
despedida que eu faço aqui de vocês. O que não significa no futuro que eu não possa vir a fazer uma outra palestra desde a Alemanha, mas isso é mais complicado pelos fusos horários, vamos combinar direitinho mais para frente. Mas formalmente, então, eu agradeço aqui toda o lindo acolhida e o esforço de todos, né, na parte técnica e na parte também dos nossos encontros, né, que permitiram esses eventos aqui online. E, bom, muito obrigado. E, claro, não posso deixar de esquecer, se ainda houver interesse, de perguntar se alguém gostaria de comentar algo, fazer alguma pergunta. Apesar da brevidade aqui do tempo, não vamos avançar demais, mas vamos dar essa oportunidade. Então, quem quiser fazer uma pergunta, muito obrigado, Renato. É só colocar o nome no chat ou colocar a pergunta no chat, que em ordem a gente vai, então, abrindo dando a oportunidade para a pessoa fazer pergunta aqui. É só colocar o nome e eu vou na ordem, então, olhando aqui o chat para ver se alguém tem uma pergunta, ou até ler a pergunta se estiver aí. Alguém gostaria de fazer a primeira pergunta? Não? Nada no chat? Eu não gostaria de fazer uma pergunta, mas eu gostaria de fazer um comentário já aqui, antes da Você é Elizabeth. Elizabeth, isso. Eu só gostaria de agradecer o Renato, que foi o nosso Paulo, que veio através de um chamado para Campinas e que auxiliou bastante a comunidade de cristãos de Campinas, nos trazendo essa palavra bastante rica. E agora vai ser o Paulo chamado lá na Alemanha, numa outra comunidade, então fazendo esse papel do apóstolo Paulo aí. Muito obrigado, Renato. Elizabeth, pode abrir. Não queria fazer pergunta? Não? Eu acho que não dá para abrir, Uwe, vocês têm que liberar, talvez. Você não consegue abrir, não consegue abrir a... Você consegue Não sei se liberar, Beto? Pronto, já liberar. está aberto. Já está aberto, vê se consegue. Agora sim. Obrigada. Eu quero agradecer muito, Renato, por trazer esse ato dos apóstolos, assim, foi bem lindo, assim, esse fio que você construiu, que ajudou muito, pelo menos para mim, que é bem difícil esse ato dos apóstolos para mim, e assim, eu acho que você construiu, trouxe uma possibilidade da gente entender isso melhor. Fiquei muito grata. E essa questão da paz, assim, no ato de consagração tem muitas vezes, né, que tem essa palavra de pacificar os nossos corações, de estar em plena paz com o mundo. Mas eu sinto falta da paz seja contigo na comunhão, né? Então, é uma coisa que eu falo, enfim, internamente, acho que para mim, assim, mas é algo que realmente talvez até mais do que a própria comunhão. E, enfim, não sei se você tem algo para falar sobre isso, ou eu também não sei como é que vai ser, nem sei se você também sabe, para frente, né? Agora a gente está num momento que isso foi suspenso, mas é tão importante, né, no ato. Não sei. É isso que eu queria falar. Bom, Elizabeth, assim, a gente está em momentos complicados, né? E eu tenho que dizer com surpresa, eu não sabia que não estava sendo feita o terceiro gesto, né? O pão, o vinho e a paz. E os que estão aqui de Campinas sabem que a gente está fazendo lá em Campinas. Talvez nós estamos errados, me desculpe aí de Campinas.
se eu estou fazendo errado assim, não é errado, né? Mas o que a gente tem feito, eu tenho feito, mas assim, não quero aqui criar uma discussão teológica, porque teria que estar junto com os colegas, e talvez tenha sido uma decisão que tenham tomado, e eu, por estar um pouco retirado por causa da medicina, não participei. Então, eu dou o meia-culpa aqui de não ter feito direitinho tudo. Mas o que eu tenho feito, Elizabeth, e o pessoal de Campinas aí é testemunha, eu tenho tentado, sabe aquele tocar e não tocar, sabe, sim, etérico, assim, chegar bem pertinho. E assim a gente tem feito em Campinas. Eu acho que é uma questão, não coloco aqui, por favor, não entenda mal, não vai dizer, o Renato faz assim e agora vocês têm que fazer igual. Eu acho que vocês, São Paulo tem um volume maior de pessoas, e se a decisão foi tomada lá, eu imagino que tenha os seus motivos, ou talvez eles até tenham conversado num sínodo, e eu realmente tenho que dizer, pelas minhas atividades nesse momento muito focadas em grande parte na medicina, eu estava realmente ausente de alguns encontros. Então, se houve um combinado, eu realmente falo aqui, não participei e ingenuamente, quando a gente retomou em Campinas, eu fiz desse jeito, tenho feito desse jeito com a comunidade, tá? Eu só coloquei aqui porque, assim, também tenho certeza que os colegas não querem isso ad eterno. É só um cuidado aí, né? Uma situação. A gente, por exemplo, na confirmação, fez com os jovens, que isso assim a gente combinou, e eu fiz lá em São Paulo, que a gente deu o pão, o vinho, e na hora da paz eu colocava a mão no ombro dos jovens. Não deixa de ser, é contaminação, o rosto é um pouco mais delicado, talvez, né, pela saliva, pela proximidade, né, de orifícios naturais. Então, e na roupa, no ombro, a gente achou que o jovem também não pode ser só não dito, né, tem que ser tocado também, tá? Então, a gente criou uma situação dessa para os jovens, né? Então, assim, são situações que a pandemia nos colocou que a gente, sabe, não tem um certo ou errado, a gente está tentando. E no tentando, a gente às vezes faz melhor ou faz pior. E eu tenho certeza que os colegas lá, em algum momento, né, com as melhoras, com a vacinação das pessoas, tudo, a coisa vai voltar. Mas foi importante que você falou, talvez pudesse, né? Também é uma situação estranha, pudesse simplesmente o sacerdote parar em frente e dizer, então, são algumas formas. Eu não quero entrar nisso, até porque estou me despedindo do colegiado aqui do Brasil. Não posso deixar um tema aí que eles têm que resolver e eu opinei de fora. Você entende? Aí tem uma questão também de um cuidado colegial, do qual eu faço parte, mas agora estou me retirando, tá? Mas foi bom você falar, porque realmente é um elemento imprescindível. E tenho certeza, volto a reiterar, que em algum momento os colegas vão retomar essa questão. Tá certo? Renata, Tatiana fala muito obrigada, gostei muito da palestra e das reflexões. Tereza Cristina também, gratidão, Renato, boa viagem e bom começo na Alemanha. Luz está falando gratidão, Renato, por tantas reflexões maravilhosas. O grupo de Belo Horizonte agradece imensamente pelo tempo que você dedicou ao nosso pequeno grupo. Estamos seguindo em paz, apesar de todos os imensos desafios. Gratidão mesmo, boa sorte nessa sua nova jornada. Aí a Nina, Tereza Brina, também Renato, mais uma vez, quero agradecer esta rica oportunidade. Tudo de bom nessa sua nova etapa de vida. E o Manuel também, boa noite. Muito grata, Renato, pela palestra. Siga seu caminho em paz. Alguém mais gostaria de alguma outra pergunta? Acho que isso a gente talvez chegue ao fim, e como o Beto já agradeceu, acho que pela comunidade de Campinas, né? Eu acho que teve um berlinense no sonho do Renato, chamando o nosso... Um berlinense chamando nosso Paulo Renato, né? para lá, né? Então, eu acho que a gente queria agradecer imensamente. Renato, eu acho que não é uma despedida, você sempre vai fazer parte da comunidade Cristãos em Campinas, né? Independente de onde você estiver. Eu acho que a gente vai continuar em contato e esperamos poder contar uma outra palestra, mesmo estando na Alemanha. Claro que os horários vão ter que ser diferentes, como fazer vai ter que ser diferente. E aos outros que estão aqui, então, o Carlos Maranhão deve se juntar, ele ainda está na Colômbia, ele volta no final do ano. E aí o ato de consagração a gente deveria retomar de forma aberta, e a gente vai estar comunicando, né, no grupo da comunidade a partir do ano que vem.
a gente teria daí o ato. No momento, a gente está ali restrito, né, e restrito ali o grupo de jovens e confirmandos que a gente tem, os pais que estão participando, por isso que a gente não abriu ainda, né, por uma questão de segurança do que a gente pode fazer, porque a comunidade de Campinas é muito pequena, ela está. Então, a gente tem feito, mas por causa dos confirmandos, a gente priorizou os pais, né, que participam ali. Mas a partir do ano que vem, a ideia é com o Carlos a gente voltar a abrir para a comunidade, esperando que a situação esteja boa para todos. Se ninguém mais tiver nada, Renato, muito obrigado, né? E uma boa noite a todos. Agradeço o coração e que todo mundo vá em paz, né? Vá essa noite tranquilo e em paz. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada, Renato. Boa noite. Obrigada, Renato. Boa noite, obrigada, Renato. E a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. Boa noite, Renato. Uma boa viagem. Como disse, né, como ser gut na house. Quer dizer, chegue-se em casa, quer dizer, no próximo momento lá, sempre Obrigado, com Gilberto. essa alegria, com entusiasmo. Assim, agradecido. Realmente é um caminho, realmente você vai fechar um círculo, talvez, né, esse círculo né, da tua biografia. Claro, eu teria algumas coisas a perguntar, mas eu acho que seria conveniente outro momento, que vai abrir um leque, estender um pouco a questão dos atos dos apóstolos, né, que não, você é o próprio ato em pessoa, né? Teu coração, você é um ato da continuidade dessa inspiração, né, do Paulo, né, definido e querido, né, em geral por todos os cristãos, e até não cristãos, né, admirado pela força e da personalidade dele. Inclusive, eu não sabia que você era médico. Desculpe. Você não era médico. Agora que eu soube, né? Porque parece que existia um médico, né? O Lucas era médico, era o companheiro o do Paulo. Lucano. Era o Acho Lucano. que estou mais para o Lucas que para o Paulo, vou acompanhando ele nas viagens. Alguns chamavam eles de Lucano, né? Sim, Lucano, em latim, né? Uhum. Realmente. Então, Boa claro. noite, então. Boa noite. Gilberto. Obrigado.